Os gases poluentes, como o metano e o dióxido de carbono, prejudicam o meio ambiente e são uma das causas do aquecimento global. Para compensar os gases emitidos, foram criados projetos de crédito de carbono. Acompanhe a próxima reportagem para saber mais sobre este assunto. Em 1997, na cidade japonesa de Kyoto, países industrializados e em desenvolvimento se reuniram para discutir alternativas contra as mudanças climáticas. Aquecimento global e efeito estufa foram um dos assuntos, e os países se comprometeram a estabelecer metas de diminuição da emissão de gases poluentes. O acordo ficou conhecido como Protocolo de Kyoto. O metano e o dióxido de carbono são um dos gases poluentes, produzidos principalmente pela queima de áreas florestais e combustíveis fósseis, como, por exemplo, os automóveis e indústrias. No caso do Brasil, que é um país em desenvolvimento, a sua contribuição é no processo de compensar os gases poluentes, e uma das alternativas são os projetos de crédito de carbono. Crédito de carbono é um certificado que o empresário, o gestor, a cidade, a empresa consegue através de um projeto, a partir do inventário de gás de efeito estufa, mostrando que ele vai reduzir, vai compensar, vai reduzir, vai retirar uma quantidade de tonelada de CO2 do meio. E o crédito de carbono corresponde o quê? Cada tonelada corresponde a um crédito de carbono, que no Tratado de Kyoto tem um valor, 12 euros, mais ou menos, e no mercado paralelo 5 a 6 euros por tonelada, que passa por um processo de certificação, verificação, para poder ser colocado nesse mercado. Ele tem que ser convalidado, tem que ser certificado por empresa específica nesta área, certificada pela ONU, pelo governo brasileiro nesta área. A compensação de CO2 também pode ser realizada pelo processo de indemnização. Indemnização de CO2 é compensarmos CO2, produção de CO2, que foi produzido num evento, num parque industrial, num grande condomínio, numa cidade. Não passa por todo esse processo. Apenas tem que obedecer às metodologias do IPCC e também do GHG brasileiro e do GHG protocolo. Mas é um processo mais simples, onde que a quantidade de profissionais também é bem menor. Você precisa de um consultor, de um gestor e 3 agentes ambientais, dependendo da quantidade do evento, dependendo da quantidade de veículos daquela indústria, do tamanho daquela indústria, daquele parque industrial. Um exemplo prático de gestão de resíduos aconteceu em Cuiabá no mês de maio. Cestos de lixos foram colocados em locais de maior movimentação para receber os resíduos adequadamente. Logo após, os sacos foram pesados e colocados em caçambas, que distribuíram para os destinos finais adequados. E como é que se faz a indemnização? A indemnização se faz através de plantio de árvore. Como é que é feito isso? Nós quantificamos a quantidade de CO2, a quantidade de tonelada de CO2 e dividimos por 180. Mas de onde que saiu esse 180? Esse 180 está na metodologia do IPCC, que diz que a árvore, ao longo do seu crescimento, 20 anos ela leva normalmente a chegar à sua vida adulta, ela retira 180 kg de CO2. Então, se aquele evento, se aquele parque industrial produziu 180 toneladas de CO2, divide por 180, nós teremos a quantidade de árvore necessária para compensar essa quantidade de CO2 que foi lançada na atmosfera. Ora, então, isto que é a indemnização. Todos ganham, né? Menos resíduos que vão para o aterro, porque todo resíduo tem que ser gerenciado dentro de um evento, ou naquele parque industrial, ou naquele condomínio, e tem que ser dado destino. Não pode ter resíduos. Resíduos, todos eles, são aplicados 3R, reaproveitado, reutilizado, reduzido e reciclado. E o resíduo orgânico, ele é orientado para ser transformado em adubo.
Então, nada de resíduo é acumulado. Com isso, a comunidade ganha, o município ganha, todos ganham, o meio ambiente ganha também muito mais com isso. A Receita Federal tem como uma de suas principais atribuições a arrecadação de impostos, taxas e tributos de pessoas físicas e jurídicas. O Cidade Revista quis saber se a estrutura física dessa importante instituição está adequada às normas de acessibilidade previstas no Código Civil Brasileiro. Confira com a gente. Hoje o nosso trabalho será realizado no complexo do Ministério da Fazenda, na Avenida do CPA. Neste prédio é congregado 6 órgãos federais. E aqui trabalham mais de 400 profissionais. São atendidos mais de 1.000 pessoas por dia. É aqui que nós vamos procurar o que está sendo feito para atender o Decreto 5.296 de 2004 e as normas de acessibilidade impostas pela BNT. Vamos verificar banheiros, corredores, atendimento, móveis e vamos verificar também como está sendo atendida a pessoa com deficiência. O nosso trabalho aqui encontrou diversas alterações que foram feitas de forma inadequada, visando atender a norma e não conseguiram atingir o seu intento. Encontramos também um monte de coisa por fazer. O prédio é anterior ao decreto e ele pretende se colocar como uma referência no Estado. Entendemos que o nosso trabalho, junto com a Procuradoria da República, vai reforçar esse sentimento e vai motivar os profissionais aqui destes órgãos a cumprirem a norma de acessibilidade. Devido ao fato de que estes órgãos são grandes multiplicadores no estado de Mato Grosso, entendemos também que o alcance vai extrapolar o tamanho de Cuiabá e vai atingir os 141 municípios do estado.